Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Podem sentar, fique à vontade na presença de Deus, mas continue em espírito, porque o Espírito Santo está presente, amém? Lembrando que hoje nós tivemos o último dia de oração, pela campanha que vai estar se iniciando dia 3, e quero deixar claro para os irmãos, que hoje eu não pedi nada. Se alguém pediu alguma coisa, eu não sei, mas hoje eu não pedi nada. Nem entrei em batalha, mas entrei agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele vai conceder a nós. Amém, amados? Então, se você vai participar, sabe que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Aquele projeto que estava esquecido, que você não estava mais pensando em pôr em prática, que você comece a falar com Deus, porque você vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vai ser a partir do dia 13. Hoje eu passei os momentos que nós ficamos aqui de joelhos só agradecendo pela graça que Ele tem dado. Estamos iniciando esta campanha através dos 9 dias de oração. E a partir do dia 3, 9 dias contínuos de palavra, de bênçãos do Senhor para nossas vidas. Amém? E você quiser ser abençoado, se você tem planos, projetos aí, que estão já esquecidos na gaveta, nem quer lutar mais, nem quer trabalhar em cima dele, possa pôr a mão na gaveta, tirar esse projeto para fora, porque Deus vai estar realizando essa obra na tua vida para a glória de Deus. E eu creio nessa palavra, que é a palavra de Deus, que tudo aquilo que nós clamamos a Deus, apresentar a Ele responde. Amém, amados? Vocês creem nisso? Amém? Glória a Deus. Nós vamos já entrar na palavra do Senhor, porque as horas não esperam, os momentos não passam rápido, e a gente quer ser rápido e muitas vezes Deus nos segura, né? Mas se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, Deus vai trazer algo ao seu coração, e você vai sair daqui contemplando com aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra o seu Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther fica aí. Se você pegar o livro de Salmo, vai vir o livro de Jó, ser anterior, vem o livro de Esther, depois de Neemias. Um livro abençoado, uma história de uma jovem que tem muito a nos ensinar para nós. Muitos ensinamentos ali para a nossa vida. Porque se você leu, ou já leu o livro de Esther, ou se você ler, você vai observar que é o único livro que não tem o nome de Deus e nem Senhor. É um livro ali que você vai ver do primeiro ao último capítulo que não cita o nome de Deus e nem Senhor. Mas encontramos a obra de Deus realizada naquele lugar, naquela vida, através de atitudes, através de confiança, não declarando o nome de Deus, mas pelas suas ações, Deus o respondeu grandemente. Amém? Livro de Esther, capítulo de número 2. É uma história que ela se inicia bem no capítulo 1, mas eu vou estar lendo alguns versículos no capítulo 2, pulando uns, para que nós entremos numa história que vai trazer a revelação de Deus através dos seus sacrifícios, a sua esperança e confiança. Versículo 1 do capítulo 2 diz: passando essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se da veste e do que fizera e do que tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe servia: busque-se para o rei moças virgem, formosa à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, formosas,
e vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deu-se-lhe os seus efeitos, segundo as vestes, e isso apareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Versículo de número 8. E sucedeu, pois, que, julgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, e debaixo da mão de Hegai, também levaram a Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, e o guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. E pelo que se apressou e deu-lhe seus efeitos e os seus alimentos, como também ele deu 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiel, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todo quantos viam. E assim foi levando Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, e que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Amém? Até o versículo 16. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça, fala com Deus nesse momento, para que Ele venha estar trazendo em nossos corações a palavra que tem para cada um. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por tudo que tem nos feito por esse dia. E aqui estou, Senhor, segundo a tua vontade, o qual o Senhor tem tocado no coração do teu servo, para sim trazer essa oportunidade diante da tua igreja, para estar ministrando a tua palavra. Espírito Santo, eu creio que toda palavra foi inspirada por ti, pelos seus escritores escolhidos, como também eu creio que é o Senhor, Santo Espírito, que traz a inspiração e conhecimento e revelação a expor para o teu povo, para os teus servos segundo a necessidade. E aqui o teu servo se encontra. E peço, Espírito Santo, que faça segundo a tua vontade. Usa-me, Senhor, para trazer o que for necessário para a vida daquele que ouve, aquele que precisa de uma palavra de renovo, uma palavra de fé, de cura, de libertação, de vitória em todos os sentidos, porque eu creio que é tu que opera em nossas vidas, e assim eu coloco nas tuas mãos, e que seja a tua direção, a tua vontade, porque sem ti não nada poderei fazer. E eu te peço em nome de Jesus, que alcance o coração de cada um dos que estão presentes, como aqueles que estão online, ou a qualquer um que venha ouvir esta palavra, que o Senhor possa agir e trabalhar no coração de todo aquele que confia e espera em ti a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que pouca gente conhece o livro de Ester, um livro de história de uma jovem que foi levado ao reino de Pérsia. O reino de Pérsia é o reino de Assuero, que era ligado a uma província do rei da Babilônia. E quando o rei da Babilônia levou os judeus cativos, ele distribuiu os judeus pelas aldeias e os reinos dele por completo, o qual o reino de Assuero tinha mais de 100 e poucos convinhas, cidades que era governada por ele. E na cidade de Pérsia foi a cidade que ficou Mardoqueu, que era da cidade de Judá. Quando Judá, sim, foi
levado cativo, Mardoqueu foi enviado para a cidade de Pérsia, onde ali o rei era o rei Assuero. E o rei Assuero, por sua grandeza, por ele ter alcançado grandes vitórias, grandes bênçãos, por ter um reino abençoado em todo o sentido de bens e riquezas e autoridade, um dia o rei Assuero resolveu fazer uma festa, convidando seus príncipes, governadores, tudo aqueles autoridades que fazia parte do seu reino. E ali foi 180 dias de festa, para demonstrar o seu poder, a sua riqueza, aquilo que ele tinha alcançado. Mas sabemos que quando os reinos eram poderosos, ele fazia tudo para demonstrar o que tinha. E o rei Assuero não foi diferente. E o rei Assuero, depois de estar fazendo uma festa, aquela festa, depois de beber muito, já está alegre, ele ali com seus príncipes, com suas autoridades, ao momento da festa ele chegou e então veio o coração de convidar a esposa, a sua rainha, para comparecer no meio dos seus príncipes, para que todos pudessem conhecer a qualidade, a beleza da rainha. Então ele chamou os seus servos, 7 dos seus servos, e mandou ir até onde a rainha estava festejando com as mulheres dos príncipes, que ali também estavam. Vai lá e traga a rainha, para que todos possam conhecê-la e vê-la. Só que a rainha, sabendo que o rei já estava levado no vinho, já estava, vamos dizer assim, muito alegre, sabia que ele ia fazer piada, ela preferiu não ir. E não quis ouvir a palavra, o mandato do rei. Quando o Assuero ouviu a resposta da rainha, que ela não ia comparecer vestida de rainha, com a coroa em sua cabeça, aquilo se irou. O rei ficou irado, ficou revoltado, entristeceu. Logo reuniu seus conselheiros e pediu conselho do que ele poderia fazer, qual é a lei que daria condições para ele tratar esse assunto. Então, os seus conselheiros começaram a falar que ele deveria tomar uma posição forte, porque se caso acontecesse que ele deixasse isso passar, as mulheres do seu reino poderiam assim também negar os chamados dos seus maridos. Então o rei, pegando a situação, analisando, procurou o conselho geral e que ele fizesse ali qual seria o certo. Então, um dos seus conselheiros falou: faz o seguinte, decreta a deportação da rainha do reino. Então assim foi o que o rei Assuero fez. Por a desobediência da rainha, tirou ela do reinado como sua esposa, como sua rainha, ficando agora o rei sem uma esposa. Mas tudo pelo trabalhar de Deus. No livro, se você ler, já leu, se vai ler, você vai ver que ali não tem nada do nome de Deus ou do Senhor. O que eu quero trazer nesse momento para nós? Que ali nós não vamos encontrar o nome do Senhor sendo frisado ou sendo clamado. Mas nós vamos encontrar um povo que estava cativo em um lugar desconhecido, num lugar que eles não tinham autoridade, não tinham como adorar a Deus, porque eles estavam como escravo. Mas ali existia um povo que conhecia a verdade, que conhecia o Todo-Poderoso, mas estava ali e não se dobrava a outros deuses. Glória a Deus por isso. Que você pega agora nesse ponto de que eu estou tocando, que esse povo estava ali, num lugar estranho, em terra estranha, mas permanecia fiel ao Senhor, porque esperava o dia da redenção. Esperava um dia de voltar para a sua terra de Judá. E assim passou. O rei foi os 180 dias de festa do rei Assuero, e tudo foi embora, e o rei então veio acalmar, passou o furor, a raiva do rei, e ele então lembrou-se. Então ele recordou do que havia falado
da rainha, praticado, igual nós lemos. E então ele começou a questionar um rei sem rainha. Como que vai ficar a situação? Só que o seu jovem falou: olha, rei, faz o seguinte, o senhor agora tem direito a escolher uma nova rainha, que busque as donzelas, as moças virgens do seu reino, em toda a província, escolha entre elas a mais bonita, a mais formosa, a mais sincera em todos os sentidos. E assim vai, o rei ordena que chamasse os escrivãos para ditar-se um decreto que todas virgens fossem levadas para a casa do rei, para o palácio, ou para a mansão, ou por a casa do rei, que é um paraíso, ali vamos dizer assim, o palácio do governo, e tinha o lugar onde as mulheres ficavam, e que todas chegassem ali e ficassem preparadas para atender o rei. No meio destas jovens, havia esta garota, esta jovem, chamada Esther. Esther era órfã, de pai, de mãe, de tios, porque a Bíblia vai declarar ali que Mardoqueu, ela era primo tio, era filho de um tio de Esther. E como ela não tinha quem cuidar, Mardoqueu então toma ela como filho e passa a cuidar dela. Mardoqueu, que era um homem conhecedor da palavra de Deus, das promessas de Deus, porque ele era da tribo de Benjamim, ele prevalecia ali todos os dias na porta do palácio, sentado ali. Eu creio que como ele estava ali, estava dando testemunho para aqueles que estavam ali, que um dia eles saíram daquela terra e voltaria para Israel, trazendo para nós. Nós estamos aqui, e todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, esperamos um dia, o dia da redenção, o dia que encontraremos o nosso Senhor. Encontraremos o lugar de descanso, o lugar de vida eterna, um lugar de vida de abundância, de gozo, paz, alegria, tranquilidade. Não sentiria mais necessidade de nada. É isso, essa é a nossa esperança. É por isso que eu creio que todos os dias de reunião e de culto, você vem aqui adorar o Senhor, aguardando esse dia de encontrar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim o rei Assuero fez. Entre as jovens estava essa jovem Esther. Segundo a palavra de Deus que nós lemos, quando Esther chegou na casa das mulheres, Hegai, quando bateu os olhos naquela menina, viu que era uma menina destacada. Era diferente de todas aquelas mulheres de todo o reino, de mais de 160 províncias do reino de Assuero. Quando ele viu Esther, ele viu que era diferente, agradou os olhos dele. Aleluia, glória a Deus. Trazendo para nós, quando alguém olha para você, como que ele está te percebendo? Qual é a qualidade que o mundo pode ver em você, que você é diferente do mundo? Porque ali estava a situação que um das servas de Deus, levando para um lugar, o qual poderia levar ela a se exaltar, estar orgulhosa por estar naquele lugar. Mas segundo a palavra, quando o eunuco olhou para ela, viu que era diferente das outras mulheres. Porque era o comportamento, o seu modo de falar, de agir, era diferente, a sua qualidade. Ao ponto de, em seguida, ele pegar 7 moças de serviços no palácio e colocar à disposição de Esther. A alimentação foi dada para Esther, diferenciada das outras. Então, isto nos traz a pensar
ao nosso coração, para nós hoje, como ensinamento, para a nossa vida do dia a dia, que nós temos que ter um brilho diferente do mundo. Que é onde nós chegar, as pessoas podem observar e ver que nós temos algo um pouco a mais dos outros. Que quando nos olhar para nós, ele possa observar que há algo a mais, que nos chama atenção. No agir, no falar, no comer, em tudo, temos que ser diferente. Porque quando Esther entrou no palácio, que se juntou com as outras, logo chegaram a separar ela do meio e colocaram gente aos seus serviços. E você é príncipe, você é princesa do Deus. Você, segundo a palavra de Deus, você é um ungido de Deus, é um ungido de Deus. E aonde você estiver, independente do lugar, ou com quem você esteja, esta unção, essa pessoa do qual é de Deus, é da pessoa de Deus, ela tem que aparecer na minha e na sua vida. Para que o mundo saiba que nós não pertencemos aqui. Porque assim foi com a vida de Esther, que quando o eunuco olhou para ela e notou a diferença, ele colocou separada das outras, já dando serviçais para ela. E chega o dia de então o rei Assuero encontrar com essa jovem. E quando chegou o dia de encontrar com ela, que todas tinham direito de pedir o que quisesse para entrar diante do rei, ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Ela entrou, se apresentou e ali passou a noite com o rei. O rei a conheceu e, segundo a história, o rei, o decreto que está ali, ou seria as situações do rei, todas as jovens que viessem à noite passar com ele, ali para ele conhecesse, se não agradasse, ela ainda passava direto, não voltava mais. Mas segundo a palavra de Deus, que quando ela veio a sua primeira noite, passou a noite ali com o rei, que a conheceu, na noite que era de chamar outra jovem, Esther foi convidada a estar com o rei de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aí trazendo para nós, quando nós somos convidados a estar em um lugar, a estar a conversar, ou a mesmo a fazer um serviço, a fazer algo, aleluia. O que você tem demonstrado para atrair a atenção das pessoas que está diante delas? Ela vai ter prazer de estar com você, a conversar, a participar dos momentos ali junto, ao ponto de amanhã te convidar novamente a estar a conversar, a conhecer ou a tratar situações? Ou eles vão dar a vontade de terminar a conversa rápido? Porque segundo a palavra de Deus, segundo as promessas de Deus, nós, como servo de Deus, somos atraído, ou atraidor, chama a atenção daqueles que estão carentes e necessitados de uma bênção, a estar perto de nós, a estar conversando com nós. Por quê? Porque nós somos luz, e aquele que deseja ser abençoado, ser alcançado pelas bênçãos de Deus, ele sempre vai estar agradável com a tua palavra. A tua voz, o teu falar, vai agradar a ele, ao ponto que depois ele vai querer voltar a estar com você, para conversar, no sentido que ele vai obter da sua parte um anseio, saciar a sede dele, na pessoa de Jesus Cristo, através da tua palavra. Porque dessa forma, nós entendemos que nós nessa terra somos bênçãos de Deus para aqueles que necessitam.
somos a bênção de Deus sobre essa terra. Esther estava numa terra estranha. E segundo a palavra de Deus, nós estamos numa terra estranha. Somos simplesmente de passagem aqui. E quando nós passamos aqui, por essa terra, nós deixamos uma marca que depende de estar com Deus. Mas pastor, é difícil porque nossa vida, nós já somos perseguidos, somos caluniados, sim, independente de você ser quem for, do seu modo de vida, servindo ao Senhor, se é fiel ao Senhor, se você é perseguido, é defamado, não se preocupe, porque lá atrás aqueles que não tinham nada de errado foram assassinados. Oh, aleluia! Porque se nós olharmos para a vida de Abel e de Caim, o que Abel fez para que provocasse a ira de Caim? Abel tinha uma vida de paz e tranquilidade, simplesmente de adoração e louvor a Deus, até que seu irmão se levantou contra ele. Não esteja conformado, não se irrite se alguém tentar te caluniar, ou te defamar, ou te fazer algo, porque eu não faço nada contra ninguém, mas todo mundo fala de mim, ou me maltrata, mas saiba que te maltrata, te persegue, faz alguma coisa, não para te atingir, mas por causa da presença de Deus na sua vida. Aí você fala, mas Deus fala na tua palavra, o Senhor diz na tua palavra que nós teremos paz, teremos tranquilidade, teremos proteção. Sim, mas não deixamos de ser perseguidos por causa do amor dele para conosco. Porque no momento que eu deixar de ser perseguido, por causa do amor de Deus, de Jesus Cristo, eu tenho que me perguntar, Deus, por que está acontecendo? Porque todo aquele que serve ao Senhor fielmente, independente da situação, ele vai encontrar casos na vida dele que ele vai querer desistir, que ele vai querer parar. E não pense você que a salvação vem para que simplesmente você aceitar Jesus e ficar tranquilo e vai subir, não vai passar por dificuldade, por perseguição, porque o Senhor falou que nós passaremos por isso. E se nós não passarmos, nós temos que perguntar por que nós estamos tão tranquilos, não irritamos ninguém, não tem ninguém jogando pedra, ou falando mal de mim, de você, de nós. Porque a igreja é perseguida independente da situação do tempo. Porque se você acha que aceitamos Jesus, nós vamos ter luta, leia a Bíblia que você vai ver que todos que andaram com Cristo, todos eles tiveram momentos difíceis para entrar para a vida eterna. E nós não seremos diferentes, não. Nós passaremos por provações, passaremos por perseguições, seremos provados na nossa fé. É aonde eu queremos se mostrar nessa história de Esther. Esther estava numa terra estranha, com o seu povo ali. Mas a fé dela acreditava que um dia eles voltariam à sua cidade natal. E assim nós temos que prevalecer, confiando que assim como nós aceitamos a Cristo como Salvador, um dia nós encontraremos a redenção e entraremos para a vida eterna, para sempre termos paz na presença de Deus e os nossos inimigos estão no lugar que eles sempre vão estar, e nunca mais terá perseguição na sua vida. Não perca a esperança de encontrar com a sua paz eterna, porque aqui nós teremos provações todos os dias. Como assim? Este povo aqui lá na Pérsia, no reino de Assuero, eles passavam perseguições também. Nós encontramos em seguida na passagem depois que Esther esteve ali com o rei e agradou os olhos do rei, teve um homem que foi exaltado pelo rei, foi colocado como primeiro-ministro.
E este homem, então, era o chefe, um poderoso, que ditava regras e fazia o que ele bem queria. Naamã, se nós vemos lá, Ramã, este homem, ele saiu um dia do palácio alegre, contente por receber tantos elogios e cargos, ou como dizer, poder, que o rei deu autoridade, autorizou que todo, onde ele passasse, todos deveriam se levantar e se curvar-se a ele. Só que Naamã estava exaltado com tudo que ele tinha recebido do rei, autoridades. E quando ele saiu do palácio, que chegando pelo portão, Mardoqueu estava ali e não se curvou. Aquilo provocou uma ira em Amã, que desejou matar Mardoqueu. E quando ele desejou isso aquilo ali, ele chegou em casa irado, revoltado, mas preferiu deixar sair de lado e convidou todos os seus amigos, a família, e colocou-se diante do que o rei tinha feito com ele. Colocado sobre o reino, era o maioral, ele mandava. E assim, Ramã comentou o que aconteceu de Mardoqueu não ter se curvado a ele. Nessas horas, o inimigo envia companheiro para qualquer inimigo seu, para aconselhar a fazer algo mal contra aquele que serve a Deus, sabia? Os bons conselheiros existem na parte de Deus para te orientar, te dar graça, força através da palavra do Senhor e para você ter a fé e coragem de lutar. Mas o inimigo também tem conselheiros para despertar mais a ira dele contra você. Mas a ira que ele te levantar, por mais forte que seja, não é capaz de te alcançar, porque segundo a palavra de Deus, nós estamos guardados em Cristo e nem o mal chegará a nós. E naquela reunião, então, houve um amigo dele que falou, olha, faz uma forca. Antes de chegar essa daí, teve uma festinha lá que deixou ele mais exaltado. E quando isso aconteceu, ele não gostou de Mardoqueu, ele aconselharia fazer um decreto de exterminar o judeu. E quando ele pensou de conversar com o rei para exterminar o judeu, havia um convite da rainha para um banquete preparado. Uma situação do caos para conversar. Mardoqueu prevalecia adorando o Senhor, não importando as ameaças que havia. É o qual o nosso caso, vamos estar adorando a Deus independente da situação da tua vida. Porque no momento que você precisar de buscar a Deus em busca do seu socorro, o Senhor vai te atender. Oh Deus, tanto. Mas continuando a história de Esther, aquele homem, Naamã, quis exterminar o povo judeu. Depois de conversar com os amigos, foi lá conversar com o rei para fazer um decreto. E um povo havia no seu reinado que não determinava, não aceitava a ordem dele para servir o seu reino. E que deveria ser exterminado. Isso sempre acontece pelos que têm esperança em Deus. Todos que aceitam Jesus sempre têm decreto de Satanás para destruir a sua vida. Você sabia disso? Toda vez que alguém aceita Jesus Cristo, Satanás se levanta para querer destruir. Mas não se é destruído porque está guardado em Cristo e o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida e nenhum mal da parte do inimigo pode alcançar você. É assim que você deve crer. Porque a promessa de Deus é de todos ser vitoriosos em Cristo. Então, Ramã prepara para ir conversar com o rei para fazer esse decreto de exterminar o judeu. Só que quando Naamã está lá planejando, à noite Deus não deixa o rei dormir. O rei então pede as crônicas para ler, porque ele estava sem sono.
E quando ele começa a ler o livro de Crônicas, ele começa a ver que o Crônicas seria os acontecimentos que teve dentro do reinado. E ali ele começa a ler os acontecimentos, ele vê que ali há um homem por nome de Mardoqueu que descobriu uma traição do servo do rei, que programava matar o rei Assuero. Mardoqueu vai então, alerta, manda mensageiro falar com o rei que ele está sendo ameaçado de morte. E quando o rei lê aquela crônica, ele viu que estava ali e perguntou para o seu servo: qual foi a recompensa que foi dada para este homem Mardoqueu? O servo fala: nenhum, Senhor. E enquanto está conversando com o servo, Naamã chega na área de fora do palácio, andando no pátio. Então o rei pergunta: quem está lá fora? O servo então fala que é Naamã. Então o rei Assuero manda que Naamã entre. E quando Naamã, que vinha com os planos para falar com o rei, de exterminar um povo, que ele entrou na presença do rei, o rei então fala: Naamã, o que deve ser feito ao homem ao qual aos olhos do rei se agradou? Naamã achando que era ele, que o rei queria honrar. Naamã então fala: olha, rei, pegue as vestes do rei, a capa do rei, sua coroa, coloca na cabeça dele, veste ele com as vestes de rei, do seu rei, põe sobre o cavalo do rei, e que passe pelas ruas proclamando o que o rei faz com o homem o qual se agrada e a honra. E aquilo ali para Naamã é uma afronta, porque o homem que ele queria matar, agora ele está trazendo, declarando glórias a ele. Oh, mas se você está sendo humilhado, meu querido, minha querida, se você está sendo humilhado por alguém, pelo inimigo, saiba que eles vão ter que te dar a honra, porque o Senhor, que é aquele que está contigo. Se você está sendo humilhado, você tem chorado e sem saber o que fazer, não tem ação, saiba que na hora Deus vai fazer, que aquele que te humilha vão ter que te exaltar, vão ter que dar honra a você, porque a ordem não é deles, é de Deus. E quando vem de Deus, não tem como ninguém negar de olhar para você e falar que este aos olhos de Deus se agradou e assim está sendo honrado. Você pode estar passando as noites chorando no seu travesseiro, achando que toda a situação não tem mais resultado de melhora. Mas sabe que ainda há um Deus que olha por cada um de nós, que pode responder aquilo que é incapaz aos seus olhos, que pode agir ao seu favor e te colocar no lugar que assim você acredita que você chegará, no nome de Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo do que o homem pode fazer. Não tenha medo dos boatos. Não tenha medo das conversas que você ouve. Mas continua confiando. Você tem que ter a personalidade de Cristo. Como filho, como filha, como herdeiro. Como aquele que vai chegar diante do rei. E vai ser recebido com toda a honra de príncipe. Porque até hoje você pode ter chorado, mas se você acreditar na palavra de Deus, se você confiar nesse Deus ao qual você ouve falar nele, você a partir de hoje você vai ter uma noite de descanso em paz e vai sonhar com as maravilhas que está preparado para você. Porque essa é a promessa de Deus, que todo aquele que está em Cristo encontra paz, encontra vida, encontra gozo. Ainda que seja difícil, mas o gozo espiritual, esse será permanente. Porque é promessa de Deus, através do Espírito Santo, na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Quem crê nisso pode dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é maravilhoso.
Mas em toda a programação de Naamã, Mardoqueu ouviu lá fora as conversas do que estava para acontecer ao seu povo. A rainha Esté ainda não tinha tomado conhecimento. Então as moças que cuidavam lá entrou onde estava a rainha conversando, comentando o assunto, e ela falou: mas peraí, o que está acontecendo? Ela falou: mas esse assunto de exterminação desse povo, ela não tinha declarado que era judia. Ela não tinha declarado que o povo dela era judeu. Ela então chama o teu servo e fala: olha, vai até a praça, procura Mardoqueu, e se essa conversa é verdadeira, Mardoqueu, que já tinha conhecimento da situação, da perseguição que estava para acontecer, arrancou suas vestes, vestiu de pano, de saco, com cinza. E por ele estar nessa situação, ele não podia mais chegar à porta do rei, estava lá fora. E foi lá e ele expôs a situação, falou: olha, a ordem que foi decretada, que é a exterminação desse povo, por causa de não aceitar as ordenanças do rei, que seria de se curvar a Mardoqueu, que seria um ditador, que ele queria o respeito de todo o povo. E eu creio que assim como você, conhecendo a verdade, se amanhã se levantar um homem se dizendo que é Deus, e de querer que você se curva a ele, fazer lei que você deve se ajoelhar a ele, se você se ajoelhar perante ele, você estará negando a Deus. E acima do que eu não fazia essa atitude, não se dobrava diante de Naamã, porque sabia que somente diante de Deus se dobraria. Poderia se dobrar, se curvar. Então Mardoqueu manda a resposta para Esté e diz: olha, a situação é essa, que a ordem foi dada que todo judeu será exterminado. E mandou ainda um recado bem particular: não pense você, Esté, que se ausentando da sua situação judia, você ficará livre dessa matança, por morar no palácio, por ser rainha. Porque ainda que você se ausente de mostrar, de defender esse povo, a hora virá que chegará a morte até você. Então Esté olha aquela situação e chama o seu servo, fala: vai até Mardoqueu, comunica a Mardoqueu que convoque todo o israelita, para que por 3 dias façais jejum de dia e de noite, sem comer e sem beber. Eita Deus! Glória a Deus! É aí onde eu quero demonstrar algo especial da parte de Esther. Ela estava longe de casa, mas ela acreditava que o sacrifício que ela fizesse era vista por Deus. E assim somos nós. No momento da batalha, temos que nos posicionar na situação da nossa fé e acreditar que o Senhor vai trazer a resposta ao seu favor e lutar por ela. Agora entra uma situação e que eu quero declarar para você que é algo de Deus. Oh, aleluia! No momento da tua batalha com Deus, não espere, não planeja pegar arma nenhuma. Não planeja se armar contra eles, porque você já deve estar armado. Porque segundo a palavra de Deus no livro de Efésios, que você já está preparado, com capacete, com armadura, com cinto, com calçado. Então você já está preparado para a batalha. Não é isso que se encontra no livro de Efésios? Não é verdade? Sim ou não, irmãos?
Então, na hora da batalha, você não tem que pegar arma, você tem que ir para cima, porque você está na batalha. É no caminho que Deus vai te dar a situação para ganhar a vitória. Enquanto você não sair do seu sossego e encontro da batalha, Deus não vai te preparar para ganhar a vitória. Foi assim que aconteceu com Davi, quando foi encontrar com Golias. Davi chegou, sumiu à frente para encontrar com o gigante. A única coisa que ele tinha na mão era a sua funda. Ele ainda não tinha nada para atacar o inimigo, a não ser a funda. E você já tem isto na mão. A espada da palavra de Deus. Você já está com a arma na sua mão, já está protegido, já está revestido. Então o que é que falta para você vencer a vitória, chegar na vitória? É sair do seu sossego, é sair do seu aconchego e ir de encontro à sua batalha e declarar a vitória. Porque quando Davi foi para encontrar com o inimigo, segundo as escrituras, ele desceu para encontrar o inimigo. No caminho, ele começou a pegar as suas armas que eles tinham para enfrentar o inimigo. É quando você se posiciona na batalha que Deus coloca a situação para você vencer o inimigo que está te afrontando. Enquanto estiver lamentando na sua cama, no seu aconchego, reclamando da vida, a luta só vai apertar, porque o inimigo vai ver que você está parado e ele vai continuar te afrontando. Levanta, toma posição, vai para cima, porque quem te dá a força é Deus, e a vitória está nas mãos do Senhor, para dar para todo aquele que entra na batalha, confia nele. Você não pense, irmão, que Deus vai te dar a vitória numa luta, enquanto você só está em casa lá de manhãzinha, chorando a noite toda, senta na cama, na mesa, toma um café e fala: hoje o dia vai ser difícil, hoje não vai dar, mais um dia de sofrimento. Não, mas no momento que você acordar e fala: hoje o meu dia vai ser diferente, porque hoje o dia o Senhor já tomou a frente, e eu vou em busca da vitória, porque o Senhor já decretou a minha vitória, e com isso o inimigo vai saber que você tem fé. Sai do seu aconchego, sai do teu sossego, vai para a batalha, porque enquanto não estiver na batalha, não verá o trabalhar de Deus. Esther, quando ficou sabendo da situação, que a cabeça dela também estava vendida pelas pratas de Amã, ela então começou, decretou uma mensagem para o Mardoqueu: convoca o povo, põe o povo para jejuar, para consagrar. E assim Mardoqueu foi lá e colocou o povo, convocou o povo. Falou: olha, jejum a meu favor, porque eu vou entrar diante do rei. E naquele tempo o decreto era que ninguém entraria na presença do rei para falar com o rei, sem que ele o convidasse ou chamasse. Mesmo a rainha não podia, que se entrasse ele seria morto. E ele falou: vai, jejuma, porque é independente. Se o rei não chamar, eu entrarei, é mesmo, nem que eu tenha que morrer, mas eu vou entrar na causa, na briga. Ela não precisava, ela é a rainha, ela estava lá em cima. Mas ela decretou isso no coração dela: eu vou defender a minha causa, eu vou defender o meu direito de vida, porque eu não vou deixar que minha vida se custa no valor de prata, que foi oferecido por aquele que matar judeu, por aquele que matar um servo de Deus. Não vou aceitar não. Então ela foi lá para o jejum. Quando chegou o dia dela
aparecer perante o rei, que ela tinha falado, ela se vestiu com a sua coroa, com as suas vestes, e foi para o palácio, de frente ao pátio, onde estava o rei. Ela passou no pátio, viu que o rei Assuero estava sentado no trono, e quando ela está passando ali, o rei observou, olhou para ela e levantou o cetro para ela, que seria a única situação da pessoa se chegar ao rei, se ele levantasse o cetro. Ela levantou, ele foi lá, tocou, e foi diante do rei. O rei falou: rainha Esther, qual é a sua petição? Você sabe que até a metade do meu reino eu te darei. O que você quer? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O que tu queres, irmão? O que tu queres, irmão? O que você está buscando? O que tu queres de Deus? O que tu queres de Deus? O que te busca que ainda não tem encontrado? Porque Deus tem tudo para te dar no momento que você falar com Ele. Se for fiel a Ele, Ele te honra, Ele te exalta, Ele te dá vitória. O que está faltando para você ter esse encontro maravilhoso, esse gozo, essa alegria? Oh, aleluia. O rei ofereceu até a metade do reino dela. Ela falou: ó rei, eu não falarei nada, mas eu te convido a um banquete que nesta noite eu preparei para ti. E junto a ti eu quero que você convida Naamã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Puxa o inimigo para o seu lado, irmão. Leva o inimigo para a sua presença, porque junto contigo está o Senhor para te dar a vitória. Não fuja, não deixa o inimigo perceber que você vai agir, porque se ele perceber, ele vai, e você não vai ter como mostrar para ele quem é você diante de Deus. Se teu inimigo se esconder de ti, ele não vai saber quem é a pessoa que você é diante de Deus. Se você se colocou como filho de Deus, saiba trabalhar, porque Deus dá capacidade, dá condições, dá sabedoria para agir da forma onde você vai ser exaltado e o nome do Senhor será elevado à glória, porque é o lugar dele, é o Deus de glória, de vitória, é o Deus de bênção. Aleluia. Saiba que o Senhor conhece o seu coração, e Ele sabe o que você precisa para vencer essa batalha. Ele tem a recompensa para te dar, e te fazer você saber que sem Ele você não é nada. Mas no momento que você coloca fé nele, despende-se tudo o que você acha que pode ser, mas coloca na presença dele o que você é, o nada, mas nele ele é tudo. Ele vai mostrar a verdade e vai te dar a vitória em todo o teu caminhar, porque Ele é grande e Ele te dá essa vitória em nome de Jesus. Aleluia. Então a rainha Esther convidou o rei para o banquete à noite, falou: olha, só quero mais um convidado, traga Naamã junto. E assim o rei foi lá e mandou rapidão que o servo fosse lá na Naamã e falou: olha, vai lá, avisa Naamã que hoje ele tem um compromisso comigo. Vai para um banquete lá na casa da rainha, no palácio, nas estadias da rainha. E assim vai. Chega a noite, está lá o rei no banquete da rainha, tomando vinho à vontade, e Naamã ali se gloriando daquilo que ele está recebendo. E ali passou, o rei chega nela e fala: minha rainha, qual é a tua petição? Você está sendo afrontado, e Deus tem buscado a tua atenção, perguntando o que você precisa para vencer essa batalha, mas você ainda não tem declarado aquilo que Ele quer. Oh, aleluia. Pai, se prepara. Se prepara para declarar para o Senhor o que você quer, porque a bênção é grande.
Então o rei chega para Esther e fala: qual é a tua petição? Ele fala: meu rei, se agrada aos teus olhos de toda a festa, e se é do bem do teu querer, eu quero te oferecer mais um banquete. Volte amanhã de novo. Vem amanhã de novo, juntamente com Naamã, fazer parte do banquete que eu farei novamente para ti. E por Naamã. E assim foi feito. Então, depois do banquete, lá vai Naamã todo alegre, feliz para casa de novo. Conta tudo o que aconteceu ali. Foi exaltado, foi gloriado. Chamou os amigos, a família. Mas ele se revoltou quando ele passou novamente perto de Mardoqueu. Mas Mardoqueu ainda não estava lá. Mardoqueu não se curvava, e aquilo lá revoltava ele. E ele falando de tudo que aconteceu, que a rainha preparou, e que ainda ele não estaria em paz enquanto não visse a morte de Mardoqueu. O amigo chega e fala: olha, junto com a sua mulher, ele fala: olha, faz ali uma forca com 50 cobras e enforque este Mardoqueu. E aquilo agradou Mardoqueu, e a Naamã, vai lá e manda construir lá aquela forca para enforcar Mardoqueu, para agradar o coração daquele homem, para se ele realizar o sonho dele, para ele conseguir o ponto de maior, o auge da vida dele, destruir os inimigos dele, aquilo que ele tem por inimigo. E assim foi. E ele planejou tudo isso aí. E agora chegou a hora de voltar para o banquete. E quando ele está lá no banquete, que ali está festejando, alegre, contente, no segundo banquete, segunda noite, o rei se direciona para aí e fala: e aí, minha rainha, qual é o seu pedido? Oh, aleluia. E então a rainha começou a conversar e falou: olha, meu rei, tudo que eu quero pedir é que tem um decreto para terminar um povo, e que nesse povo está vendido também a minha vida, foi vendido por um valor, e eu quero o direito de vida. O rei se irou e falou: mas como? Onde está esse decreto? E aí é onde ela declara que Haman tinha feito um decreto de matar o povo de Israel, os judeus. E ali então o rei se ira. Ainda não tinha declarado que era ela o judia. O rei sai para pensar, enquanto agora o inimigo começa a se humilhar aos pés da rainha, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Você agora tem declarado o Senhor a tua batalha, a tua luta. Tem apresentado a sua situação, o que o inimigo quer fazer com você, o que está fazendo. Você tem declarado diante do rei o que o inimigo está te afrontando, está fazendo com você, o que vai estar preparado para te destruir. Será que você tem apresentado isso diante do Pai, diante do rei? Porque assim Esther chegou diante do rei e declarou que a cabeça dela estava vinda e um povo estava para ser exterminado. E o rei então, ouvindo aquilo, ele se irou, saiu para pensar, enquanto agora o inimigo se humilha perante aquela que está para morrer, pedindo misericórdia. Você quer ver os seus inimigos se ajoelhar aos teus pés? Se joga diante de Deus e fala tudo o que tem que falar, com o coração aberto. Declara para Ele tudo o que você é, porque assim Ele vai mudar a tua história, assim Ele vai tomar tuas dores, assim Ele vai tomar tuas lutas, assim Ele vai pegar esta luta que você está passando, esses momentos de aflições, Ele vai tomar nas mãos dEle e vai assumir a questão por ti. Mas isso Ele espera que nós colocamos na presença dEle um pedido real, verdadeiro, de coração aberto, sincero, para que assim Ele entre no teu favor e te dar a vitória. Oh!
aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que está passando, o que tem passado, mas saiba que Deus quer tomar esta briga por você. Ele quer tomar para Ele essa batalha e fazer você um vencedor, uma vencedora, porque foi para isso que Ele te levantou. Ele te levantou para que você seja um guerreiro, mas um guerreiro de bênção, de vitória, que alcance aquilo que jamais poderá alcançar sem Ele, porque Ele tem um poder de fazer você vitoriosa, vitorioso, porque foi para isso que Ele te levantou. Ele te levantou para você ser um vencedor, um vencedor. Não permita que o inimigo te coloque por terra, te humilhe. Não permita isso, porque ele já é um derrotado. Ele não tem poder de fazer isso com a tua vida, no teu lar, na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, na tua família. Ele não tem autoridade mais de fazer isso, porque o Senhor já demonstrou que Ele é um derrotado. Lá na cruz Ele expôs sem vergonha e falou que nenhum mal poderá acontecer para aquele que confia no Senhor. Você está confiando em quem? Esther colocou diante daquele que é capaz de resolver a questão por ela, o rei. E você tem um rei, porque você pertence a um rei. Você tem demonstrado isso para ele, o que você está precisando, qual é a afronta que você está passando. Não se passe em branco, mas declare para ele nesta noite o que você está passando, as ameaças, o que está acontecendo, o que vai acontecer, se isto não for levado diante do rei. Esther levou a sua questão a ele. O que acontece? No mesmo momento, o rei Assuero manda prender o ameaçador, o exterminador de israelita, de judeu. O rei chama o servo e manda prender Naamã. Nesta noite você tem a liberdade de estar diante do Pai e do seu rei, declarar as perseguições, as afrontas que você está passando. E nesta noite, no nome de Jesus, o teu inimigo sairá daqui já direto para o lugar de condenação dele, porque ele já está condenado. Ele já é um condenado, é um perdedor. Que você esteja declarando para o rei as tuas afrontas que tem passado, as ameaças e aquilo que está planejado de destruir a tua vida, porque muitos ficam calados, mas o inimigo tem planejado de destruir a tua vida. Mas se você se colocar agora diante do rei, esse inimigo vai estar sendo preso da tua vida, vai ser tirado da tua presença, porque agora vai vir a vitória, vai vir a bênção, vai vir o renovo, vai vir nova vida, vai vir uma fortificação na tua casa. Abra a tua boca, declara diante do rei o que você está passando, porque eu creio que nesta noite toda a guerra vai ser cessada na sua vida, e você vai glorificar este rei com mais alegria, com mais gozo na sua alma, porque um renovo espiritual chegará na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para nós encerrar, aleluia. O que acontece nesse monte daí em diante? Não vou ler porque a hora já se foi, mas vou dizer que naquele dia Naamã foi preso. O rei reúne agora, chama Mardoqueu e chama os sábios, pergunta o que agora teria que fazer para revogar aquele decreto que foi feito de matança do judeu.
Então o sábio começa a transmitir tudo o que deve ser feito. Chama Mardoqueu, coloca tudo o que Mardoqueu sabe o que deve fazer. Mas Deus usa Mardoqueu e fala que deve ser feito um novo decreto. Como deveria saber? Deus é tão maravilhoso que Ele vai te dar isso nas tuas mãos, para que você decida o que vai acontecer. Porque quando o rei Assuero ouviu todos os conselheiros, ouviu Mardoqueu, ouviu toda a história, falou: olha, eu tiro agora o meu anel e dou para vocês. Escreva aquilo que for de melhor aos seus olhos e decreta que todo judeu se arme e se defenda da ameaça dos seus inimigos, e que quando o seu inimigo chegar, ele tenha autoridade para destruir qualquer um que for contra ele. Naquele dia da matança que foi programada, o judeu se armou. Quando o inimigo chegou, foi todos mortos. Todo inimigo do povo de Deus foi eliminado. E nesta noite, Deus vai eliminar o seu inimigo com a tua palavra, com a tua ação. Porque Deus espera de você e de mim para vencer a batalha. Assim como Deus trabalhou na vida do rei Assuero, dando liberdade para que ele decidisse o que devia ser feito com o inimigo dele. Assim Deus te dá a liberdade. O que você quer que aconteça com seu inimigo a partir de hoje, determina isso diante de Deus, porque o inimigo que tem te afrontado, a partir de hoje, ele não terá mais força para te enfrentar de cara a cara, porque Deus já te deu a vitória. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas e comece a declarar a tua vitória em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Mas isso é para aquele que acredita que é filho de Deus, que acredita que o Senhor Jesus é o teu rei, é o teu redentor, é o teu salvador. Se você crê nisso, sabe que tudo está ao seu favor, mas é você que tem que decidir como lutar, porque a vitória já está. Assim como o rei Assuero deu a palavra e falou: faça segundo os teus olhos o que for de melhor para se defender. Se você determina que o seu inimigo está derrotado, já está vencido em nome de Jesus, pode dar o grito de vitória, porque a partir de agora a vitória é tua. Começa a contar. Começa a contar a vitória, porque Deus já deu a vitória. O inimigo não tem mais ousadia de te enfrentar, de te desafiar, porque a ordem já foi dada, que agora a autoridade é tua. Declara e decreta a derrota dele na tua vida a partir de hoje, e parta com a Você já venceu essa batalha. Falta você receber, ela é minha. E a partir de hoje eu conto uma nova história, uma nova fase da minha vida diante de Deus. Porque é assim que Deus faz para aquele que confia. Muda a história, tira do cativeiro, tira da dor e põe na alegria, põe no gozo, põe na paz, põe na vida. Coloca-se de pé agora em nome de Jesus, mas já se coloca de pé como um vencedor, como uma pessoa que já alcançou a vitória e que o inimigo já deixou você já cantando um novo cântico de louvor a Deus, porque Ele te deu esse novo cântico na sua boca.
Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo. Novo. Assim, ó Pai, em nome de Jesus, quero apresentar, ó Pai, a cada um que aqui está, não somente esse, mas aqueles que estão também por meio de redes sociais, para a glória do Teu nome. Assim como o Senhor tem trabalhado na vida que Ele confia, e declarando a vitória para todos aqueles que assim têm apresentado as suas questões, as suas situações, as suas necessidades, e que já foi declarado em nome de Jesus, e que Satanás ainda se está imaginando que ainda não chegou a hora dele correr, e já deve ter corrido, porque a partir de agora quem está diante do servo de Deus é os anjos para dar proteção, para servir, para abençoar de todo sentido. E assim, Satanás, você não faz parte dessa vida, você não faz parte mais dessa situação, porque agora é Deus que estará na vida para contar a vitória. Satanás, a enfermidade, as afrontas, as tristezas, a angústia, tudo aquilo que o inimigo tem, que você tem lançado agora, Satanás, pega a tua bagagem e some desta casa, some dessa família, some dessa vida em nome de Jesus, porque tu não pertence a esse lugar, a essas vidas, porque são filhos de Deus, e os filhos de Deus têm o direito de louvar, de exaltar, de glorificar e somente contar a vitória, porque nós somos um povo abençoado e protegido em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda ação do inimigo que ainda se acha que tem direito de afrontar, já determina a tua derrota e saia em nome de Jesus. Saia, e todas as bênçãos seja alcançado na tua vida, e dê assim, ó Pai, as tuas bênçãos naquele que está buscando no momento difícil, que o Senhor renove onde quer que se encontre, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Me perdoa, irmãos, passou, estava querendo terminar essa 9h30, pelo jeito já passou bastante, mas Deus já deu a vitória. E se você ainda não sentiu, você crê, no momento que você olhar para dentro de você, você vai perceber que a presença de Deus está na tua vida. O Espírito Santo vai te alegrar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E assim, podemos dar o grito de vitória em nome de Jesus. E Cacilândia é? Cacilândia é do Senhor. Cacilândia do Senhor Jesus. Yes!